Fala galera, vamos fazer um fechamento de mercado aí, né? Dia 5 de março, quarta-feira aí. Vamos começar aqui pelo mini dólar para a gente entender a perspectiva daquilo que o mercado nos apresentou hoje. Primeiro de tudo, vamos para o gráfico diário, né? Se a gente colocar aqui, ó, contexto com as médias móveis, na semana passada a gente vê um mercado onde ele falha, né? Uma continuidade de baixa em região de médias importantes, região de trava, troca de polaridade do macro. Ele inicia um movimento altista, ou seja, acionando o pivô de alta, trabalhando acima da média de 21 do diário. Porém, conceitos básicos da análise técnica, toda tendência é válida até ser revertida. Então, a tendência de baixa ela ainda é válida. A gente tem a mensuração do último pivô que está ativado. Então, a gente poderia trabalhar com a retração de Fibo. E, na semana passada, o mercado veio deixar uma absorção em região de 6176. Isso no gráfico diário. Porém, tudo depende de como o mercado abre no dia seguinte, né? Então, a gente tinha uma tendência muito bem válida em um processo corretivo referente à pernada anterior, que era de baixa. A abertura hoje em gap de baixa já abre quebrando a estrutura do movimento macro lá dos 60 minutos. Se a gente olhar a região intermediária, né, colocar aqui no gráfico limpo, a gente teve já essa quebra de estrutura no último pregão, no próprio fechamento. Eu tenho uma ativação aqui, ó, de um pivô de alta que não deu continuidade. No final do dia, o mercado quebrou a estrutura. Então, a abertura a favor dessa validação nada mais é do que a continuidade do movimento de falha lá em cima. Trazendo para essa perspectiva, a gente pode trabalhar com as regiões do movimento anterior. Então, de imediato, a gente poderia trabalhar Fibo, né? Eu tinha o preço trabalhando nesse canal de alta, então a gente tinha confluência na região do fundo do canal, porém depende de como o mercado vai se comportar, e eu poderia inicialmente trabalhar com Fibo desse último movimento. E foi nesse contexto que a gente executou a primeira operação lá no intraday. Então, trazendo essa perspectiva, vou mostrar para vocês aqui qual foi o critério que a gente utilizou. A gente tinha o preço já trabalhando em 61,8 em 7640, né, dentro dessa região, que é a região primordial de Fibo. Mercado abre em gap de baixa aí com quase 40 pontos, né, de gap e já abre com gap de fuga, ou seja, fazendo a aceleração do movimento. Trazendo pela perspectiva de médias móveis, se a gente observar, o mercado abre abaixo já da média de 21 do diário, ou dos 60 minutos, quer dizer, na cara da média de 21 de 50, lá no gráfico diário a gente tinha região de troca de polaridade da média de 21, das médias de 200, então é uma região de trava natural do preço. Mas não significa que seria uma região de um ponto de reversão, né? A gente tinha a característica de pelo menos uma expectativa de correção devido ao cenário que o mercado abriu. E ali eu passei para a galera que a gente iria trabalhar essa compra dentro da regressão do movimento vigente do dia, porque a venda estava muito forte e a possibilidade de continuar o movimento vigente era muito grande. Então, quando, nos 5 minutos, próximo à região lá de 7,6, ele me deixa a primeira característica de absorção, lá no micro, nos 2 minutos, a gente observou a tentativa de continuidade, né? Existem alguns fatores a se observar para a gente evitar. Aqui foi a primeira absorção que o mercado deixou próximo à nossa região. Então, a gente já estava olhando para compras. Quando o mercado ativa essa tentativa de continuidade e falha, aqui eu fiz a primeira compra. Então, aqui foi a possibilidade de confirmação do movimento que eu passei para a galera, mas a nossa antecipação do movimento, ela foi pelo 1 minuto, né? Dentro dos filtros que eu ensino ali para os mentorados. Então, a compra ela foi exatamente nesse contexto aqui, nessa barra de absorção, e aí o mercado ativando aqui, desenvolveu aí média de 23 pontos aí para a gente. Chegou a pagar ali 22 a 23 pontos. Stop técnico estava abaixo da própria região, de 3 a 4 pontos ali. A gente poderia trabalhar como possibilidade de alvos, que eu passei para a galera. A gente primeiro observa o movimento vigente. Eu tinha um rompimento muito saudável, agressão vendedora. Eu tinha institucional a favor da venda, numa posição muito pesada. Então, vão defender. Então, observando, primeiro de tudo, a gente tinha Fibo do movimento do dia, né? Fibogap. Era uma correção rasa, somente em 50%? Era, mas era uma região também de troca de polaridade do canal que foi rompido, né? E se a gente observar pela ótica do tempo gráfico maior aqui, ó,
nos 15 minutos, a gente tinha também troca de polaridade desse cenário aqui que foi rompido, né? A região de uma quebra de estrutura, de um movimento maior, né? A gente perdendo esse fundo válido desse pivô aqui que estava ativado, e aí o mercado volta para trocar polaridade lá. Então, até lá foi o limite que a gente levou essa compra, né? E aí eu poderia trabalhar com projeção também, né, da falha do movimento aqui embaixo. Se a gente observar aqui, ó, eu tenho essa última tentativa aqui, ó, que é um pivô ativado que falhou, eu posso projetar essa mínima com a máxima dessa barra aqui e buscar o 100% da falha desse movimento. Então o mercado chegou próximo à região e o feeling principal, a gente tinha defesa, porque era o pivô de pré-rompimento que ativou a quebra da estrutura desse canal, né? Levando essa região. Então a gente buscou aí um risco-retorno super saudável. Falei para a galera que tecnicamente se o mercado não acelerasse na região, a gente teria a continuidade do movimento vigente, e foi o que aconteceu. O mercado deixa uma primeira absorção, que é o principal ponto a gente se observar dentro de regiões, e após essa absorção a gente trabalha as micro quebras de estrutura do movimento. Então eu tenho aqui, ó, nesse micro movimento, uma tentativa de continuidade que falha. Isso aqui é uma quebra de estrutura. Então eu vou trabalhar com o pivô formado através dessa micro região. 61 com 76 desse micro movimento em troca de polaridade com o canal que foi rompido, eu tenho uma absorção, se torna um primeiro gatilho. Eu não executo nada. Após esse movimento, o mercado deixa novamente uma tentativa de continuidade, onde é frustrada. Então a entradinha seria aqui na ponta vendedora, stop na máxima. Essa entrada aqui foi a favor do movimento do dia, né? No macro, então um stop aí que ficaria de 5 pontos e o mercado derreteu, né? A gente poderia trabalhar com alvos aí, mas o mercado pagou 70 pontos. A gente poderia projetar, primeiro de tudo, mapear o macro, né? Como a gente estava perdendo uma região importante, a gente teria fundo aqui vigente, que é importante, é um fundo de defesa imediato, mas o principal, trabalhar com o FIBO do movimento todo. Então o mercado veio buscar o 7640 macro. Mas antes dele buscar lá, a gente tinha ponto de defesa nesse pivô, que era 61, e nesse fundo aqui, que era 76. Aí depende da configuração do preço para a gente poder buscar os alvos e fazer parcial. Poderíamos usar a confluência de 100% da duplicação do canal, o mercado buscou o fundo dele, né? E a gente poderia projetar os pivôs, né, galera? Eu tinha a falha do pivô aqui, né? A continuidade de alta, onde o mercado falha, quebrando estrutura. Então, poderia projetar a falha desse pivô lá de 60 minutos, né? Poderia jogar esse movimento lá para baixo, o mercado buscou o primeiro alvo. Se a gente colocar aqui, ó, colocar pelo 15, vamos ajustar aqui para ficar um alvo conservador, utilizando sem pavio, né, galera? Tirando o pavio, utilizando somente o preço. O mercado cravou o 100%, que seria um alvo conservador, né? A gente utilizar o pavio como um todo se torna um alvo mais agressivo. E em confluência com tudo aquilo que a gente observa, a gente poderia também projetar o pivô do dia, que estava acionado aqui pós troca de polaridade. Então, a gente tinha confluência lá na região de baixo, aonde tinha o 100% do pivô maior e o último alvo do pivô do dia. Se a gente observar a continuidade do movimento, trazendo pelo conceito, né, de dia de supertendência, que o mercado deu continuidade aí de forma muito agressiva, a gente tem característica pelas médias móveis, né? Nos 5 minutos, teria deixado gatilho saudável aí de continuidade. Era um dia atípico, né, onde a gente abriu aí o pregão na parte da tarde, mas aqui dentro do operacional é um gatilho de continuidade saudável. O mercado montou uma estrutura aqui, né, de um triângulo descendente aí, dando continuidade calçado por médias móveis. Se torna um trade agressivo em característica devido ao tamanho do gap, mas dentro do cenário vigente que o preço apresentou, principalmente pela característica do cenário de institucional hoje, a tendência de baixa estava muito bem definida. Pelos 2 minutos ficou um movimento bem sólido, né? Porque identificando o calçamento por médias, a gente tem a falha, né, da continuidade, ou seja, o mercado falhou uma continuidade compradora. Então ele faz o quê? A quebra da estrutura. E o mercado faz a micro regressão no movimento. Então, pelos 2 minutos, deixou gatilho de continuidade aqui, troca de polaridade pós quebra de estrutura, e o gatilho de saída calçado em médias a favor dos 5. Deixou aqui
e deixou aqui, né? Então, assim, trades de livro hoje na parte da tarde aí no mini dólar.